que teve protesto da torcida, tem interesse por zagueiro argentino, enfim, assunto é o que não falta lá no Alto da Glória, né, Rogério Scarione? Yannis, vamos começar então pelo Como interesse. diria Jack o Estripador, vamos por partes, né? Vamos começar então pelo interesse do Coritiba no zagueiro argentino que atualmente está atuando no futebol mexicano. Quando você postou lá no Twitter, eu até pensei que era um atacante, né? Tem um atacante que jogou no Inter e tal, né? Eu até perguntei assim pra você, se aí é filho daquele Lisandro Lopes. Que Lisandro Lopes, ele ainda tem muito mais que 33 anos. Ele já tem 40 anos e ele ainda está em atividade. Ele atua pelo Racing da Argentina. Então, ele tá no Racing ainda. Eu tava falando com o Linhares ontem. O Racing ganhou do Joga Alcas Libertadores, ontem. O Alexandre Senechal tava achando que o Alcas ia ganhar. Eu falei, não, pode apostar no Alcas. Pode apostar no Racing. Clube do Otero. Mas ontem não deu Flamengo e não deu Gabigol, né? Mas isso a gente fala depois. Ele fez um. Fez um. Yuri Alves sumiu falando nisso, né? Sumiu. A semana inteira aqui. É verdade. Vamos lá, então. Mas vamos lá. O Coritiba, ele tem interesse na contratação do zagueiro argentino de 33 anos, Lisandro Lopes. Ele que atua no futebol mexicano e está no Tijuana. Tijuana fica lá na divisa, lá no norte, lá com San Diego. Tem aquele muro, né? Exatamente, lá mesmo. Região até perigosa lá ali. Ali é aquele, como é o cartel de Sinaloa ali, atua bastante. Né? E o Coxa realizou uma proposta por empréstimo pelo jogador com opção de compra, né? Um empréstimo até o final da temporada. E aí tá em processo de conversas com o clube mexicano para poder contar com o jogador. Essa seria a primeira contratação da era Tricorp no Coritiba, né? Eles que prometem uma mudança de perfil das contratações, eles que prometem dar um salto de qualidade a esse elenco do Coritiba, e o Lisandro Lopes seria o primeiro nome ventilado aí desde que foi feita a assinatura da venda da SAF do Coritiba. É um jogador muito experiente, já de 33 anos. Ele teve passagem já pelo futebol europeu, atuou e muito bem pelo Benfica de Portugal, também teve passagem pela Inter de Milão da Itália. Aqui no futebol sul-americano teve uma passagem recente e de destaque pelo Boca Juniors, então seria um zagueiro. É uma posição muito carente hoje no elenco do Coritiba, um dos pontos mais criticados pela torcida e certamente algo que a Tricorp ela já está avaliando com um olhar especial, porque sabe que é uma deficiência desse time do Coxa. Então fica aí, o primeiro nome ventilado aí na era Tricorp é o Lisandro Lopes, zagueiro, e que tem aí a possibilidade de estar reforçando o Coritiba a partir do mês de julho, que é quando abre a janela de transferências do meio do ano. É o grande problema do Coritiba hoje, a defesa, né? O Coritiba vem sofrendo muitos gols, às vezes até com o controle ali do jogo, acaba tendo muita dificuldade de trazer uma consistência, uma segurança defensiva, né, para o seu time. Então o Coritiba, eu vejo evolução no time do meio para frente, mas a defesa ainda é um setor muito prejudicado. Também tem a questão das lesões, né? O Kusevich, acho que é o grande jogador ali do setor no momento, né? Que vem trazendo um pouco mais dessa segurança. A torcida gosta dele, mas também, né? Vem se recuperando de lesão, não está à disposição, e aí o Coritiba precisa fazer muitas alterações, enfim. Então é um setor extremamente carente. Eu acho que é o principal alvo, né, da SAF do Coritiba, justamente investir em um zagueiro na temporada, e pelos números ali que o tal do Rogério Scarione divulgou nas redes sociais. Já ouviu falar nesse cara? Ouvi falar desse cara, um verificado do Twitter ali. Ele colocou isso aí compra o selo, né? Por isso que é verificado, né? Agora sim, mas antigamente não era comprado, não. Aliás, agora tem que pagar, mérito. Agora antigamente é no Pix. É verdade. Tem um outro perfil aí no Twitter, o Reiner, diz que o Coritiba trará um 9 que abalará o país. O Orlando Luiz está perguntando se procede.
E ele tá perguntando também se você é o oficial aqui Reiner. Não, eu não. O Rogério cheio dos fakes. Eu não sou, e graças a Deus eu Ontem não tava tenho falando nenhum até de perfil Rames fake. Rodrigues aqui. O pessoal tava falam. super empolgado. A torcida acaba falando em Cavani, mas isso acaba ficando só no imaginário do torcedor. De Maria, né? Sonho. O que eu tenho de informação em relação a contratações é que o Coritiba planeja fazer pelo menos 5 contratações para essa janela de meio de ano de jogadores que venham para ser titulares. Tá? Então aí seria um zagueiro. A SAF meteu a mão agora de vez aí no negócio, né? Ainda Apesar existe de ainda ali, nem ter sido aprovada pelo existe conselho, essa né? aprovação do dia 31, que é ali o prazo, a juíza também já deu para parecer favorável. Esses afastamentos que ocorreram Já durante faz o início parte. da semana já são decisões já são atuação ali da SAF. do grupo da SAF, Exatamente, né? já tem a interferência da... Como é? O Amoedo, Carlos não? Amodeu. Carlos Amodeu e o Arthur Moraes são os profissionais que já estão Tá misturando política. trabalhando aqui no clube. Mas a verdade é que a SAF ela já está atuando de forma, né, definitiva aqui no Coritiba. Nos corredores do Couto Pereira você já encontra... se o conselho não aprovar, hein? Acho que não tem a mínima possibilidade. Pelo que eles falaram, mais de 80% de aprovação, né? Então, quando teve a primeira votação ainda no ano passado, que era para existir a possibilidade da venda, o percentual de aprovação foi de 95%. Então hoje a Tricorp ela só tá efetivando o que o sócio já deu, né? Já deu o seu parecer. Deu o seu aval ali. Assim, né? é muito difícil. Agora é uma oficialização, na verdade. Exatamente. Né? Então é uma tendência ser aprovado e ser aprovado assim por uma maioria esmagadora da torcida. Talvez não chegue nesses 95%, muito por conta do momento do time, né? De algumas questões ali. A torcida reclama muito sobre transparência e a diretoria justifica falando que no contrato existe muitas cláusulas que não permitem que o torcedor do Coritiba saiba, que vaze informações, né? Então existe essa questão. E aí, talvez por causa disso, alguns torcedores acabem optando pela não venda do clube para a Tricorp. Mas é uma minoria absoluta. Falando dos números do Lisandro Lopes, eu tenho aqui, Jana. Na atual temporada, pelo Tijuana, ele disputou 27 jogos, fez 4 gols, tem 81% de aproveitamentos em passe, 66% de disputas de bolas vencidas, 66% também de disputas de bolas aéreas, ou seja, ele é muito bom no jogo aéreo, principalmente defensivo, 12 recuperações de bola por jogo, na média, e também tem a média ali de 2 desarmes por partida. Então é um zagueiro que, apesar da idade, eu vi que o torcedor até ficou um pouco desconfiado num primeiro momento, mas daí tá trazendo um jogador que já passa dos 30 anos, tudo bem. Mas é um jogador que apresenta um bom nível. E ele é experiente, né? E num campeonato disputado. Sim. O campeonato mexicano é um campeonato de um bom nível técnico. Jogou no Boca também na seleção argentina, passou pela Europa. Eu acredito que a SAF não vai trazer um jogador sem ter realmente um embasamento, né, para isso, porque não tem como você trazer apostas no meio do ano. Você tem que trazer jogadores para resolver o problema do Coritiba, né? Eles querem muito essa questão da assertividade nas contratações. Eles sabem da necessidade, é só olhar para a tabela do campeonato. Coritiba hoje é o lanterna da competição, então eles sabem que precisa de uma boa reformulação no elenco e isso passa muito por acertar nessas contratações. É um jogador de um custo alto, né? É uma prateleira muito acima do que o torcedor coxa branca está acostumado até este momento. Então o cartão de visitas da SAF do Coxa já começa a mostrar a que veio. Eu considero uma ótima contratação, sem dúvidas. Tecnicamente é melhor do que qualquer jogador do Coritiba. É que o torcedor também tem um pouco aquela imagem, né? Quando o Coritiba contratou vários jogadores, investiu muito dinheiro para isso no início da temporada e não viu esse retorno em campo. Então existe essa insegurança, talvez, de trazer alguns nomes que tenham realmente experiência e que acabem não encaixando, né? Mas eu acho que agora, com o Zago, que deve permanecer no cargo, independente de qualquer coisa, a gente sabe que, claro, uma sequência negativa se repetindo é muito difícil, mas acredito que ele permanecendo vai se montar um elenco próprio para o estilo de jogo dele agora, né?
O problema é a questão da janela de transferência, que vai se abrir somente no final de julho. Quer dizer, quem for contratado agora ainda vai ter que esperar um mês, quase 2 meses, né, para poder atuar. Então o Coritiba, o Zago falou isso recentemente aí numa entrevista, que depois do Atletiba, acho que foi, né? Os jogadores que ele tem para trabalhar, o Coritiba ainda dispensou alguns aí, né? Depois da derrota pro Atlético Mineiro. Então, enfim, o elenco tá enxuto, reduzido, né? Aquela disponibilidade de jogadores que existia até o jogo contra o Atlético Mineiro tá menor. Não há possibilidade de reposição. E o Zago tem que se virar com o que ele tem dentro das possibilidades táticas que ele pode armar o time. Então ele estava jogando com 3 zagueiros, aí dispensou o Chancellor, o Thiago tá machucado, o Kusevich tá machucado, né? O William Farias, que é uma peça importante ali para proteger a defesa, também tá voltando de recuperação. Enfim, o Zago, Urso retornando agora. O Júnior Urso. O Coritiba termina a semana passada com 36 jogadores no elenco. Hoje o Zago tem 30. E aí, dentro desses 30, tem toda essa lista de jogadores que você acabou de falar, Linhares. Thiago já fora da partida, Kusevich é uma incógnita pro jogo, mas se volta por questão de necessidade. E o Jean Pedroso, né, que tá na seleção, meteu o gol ontem, né? De cabeça, subiu muito bem. O jogador que nunca é convocado, mas sempre é titular. Nunca é convocado, é titular, e o Coxa também não coloca ele pra jogar, né? A torcida ficou na bronca, né? Pô, o cara tá aí super bem na seleção. Mas talvez ele voltando aí da seleção, ele tem um outro olhar do Zago, né? Depois dessa participação. Acho que até pelos níveis de atuação que ele teve e está tendo na seleção brasileira, acho que o Zago já pode começar a olhar ele de outra forma. O Zago que, por exemplo, promoveu a estreia do Thiago Dombrowski. O Thiago nunca tinha atuado profissionalmente pelo Coritiba, estava treinando em separado. O Zago observou o jogador no dia a dia e deu uma oportunidade para ele ser titular diante do Vasco da Gama. Então, o Zago ele abre essas possibilidades para atletas que estão no elenco ali, para opções que até muitas vezes estão esquecidas, como era o caso do Thiago. Enfim, o Coritiba tem esses problemas para resolver, e tem o outro problema que é mais sério no momento, que é a situação na tabela do campeonato. Coxa é o lanterna da competição, com apenas 2 pontos conquistados em 21 disputados, né? São 7 rodadas. Urge vencer, porque senão daqui a pouco começa aquelas contas, né? Precisa ganhar todos os jogos para ficar, né? E, por exemplo, hoje já se tem a conta de que dos 16, 15 jogos que tem em casa. Conta, a regra de 3. Ali, eu esqueci de falar da regra de 3 então, ontem. Assim, são acho que 15 jogos que o Coxa tem em casa e tem que ganhar 14, não é isso? Pra chegar nos mulher nos 40 aí, com os dois que ele tem, nos 44 pontos, que seriam Qual é a conta? Me fala aí que eu faço de cabeça. Porque ela já fez. Matemática lógica. Olha o tamanho da cabeça do cara. Não, que isso. Agressão gratuita aqui no Bate-Pronto, Liara Júnior. Tem que acabar com esse negócio aí, Liara. É que a gente tá fazendo uma perspectiva se o Curitiba continuar nessa toada, né? É absurdo. Se continuar, ele faz 10 pontos até o final do campeonato. Com esse aproveitamento. Essa fez de cabeça. Tá. Até porque se tivesse mais um jogo, ele faria o 11º ponto. Faz 13, Rogério, pra ser bem exato. Faz mais 10. Então, não. São mais 31 rodadas. Faz mais 10. O 13º, mais 10. 32, né? Ficaria com 12. 32. 12 31. e uma quebrada. Aí você pode jogar pra cima, seria pra quarta rodada. Então são mais 93 pontos pra disputar. Mas claro, que se o Coritiba continuar nessa toada, só empatando eventualmente, né? Ele conquistaria só mais 8 pontos, que daria 10 no total. Ou seja, mais 10, né? Que daria 12. Não, daria 10. De 93 pontos. Foram 7 rodadas, né? O Coritiba pra tem 10%. Então, mas assim, para chegar nos 45, 40, para chegar nos 44, 45 pontos, que é o número para escapar do rebaixamento, tem 93 pontos para disputar, né? Isso aí seria praticamente um aproveitamento de 50%. Sem ganhar 43 de 93 para não cair, né? Tem 45 15, pontos. Teria que praticamente ter 50% de aproveitamento aí, né? Pra gente arredondar. Tem 14 jogos em casa. 15 jogos em casa. Ou seja, tem que ganhar metade dos pontos que vai disputar, né? Até agora, dos 21 que disputou, ganhou só 2. Então o aproveitamento é horroroso, né? Pífio.
Então, o Coritiba, claro, eu acho que o Coritiba não vai ficar nesse aproveitamento até o final da competição, né? Mas conquistar metade do que falta é muita coisa. Bastante coisa. É muita coisa. O Coritiba, Linhares, que entre os clubes da Série A e B, é o único que ainda não venceu. Exato. E é o único que tem saldo de gols negativo. E tem 2 agora com mais derrotas do que vitórias na temporada. Corinthians e Coritiba. Apesar do América ter vencido, ainda tem, né, mais gols sofridos que o Coritiba, mas já conseguiu vencer. Então, a grande dificuldade do Coritiba é justamente conseguir essa vitória, né? Que acho que pode mudar o astral no elenco, enfim, e pode trazer uma luz, né? Inclusive, os jogadores acreditar, ter mais convicção, né, no que está sendo feito, né? Porque a impressão que dá é que às vezes o Coritiba, naquele momento de tentar controlar o jogo, ele tem medo, né, de vencer. Falta aquela confiança realmente no trabalho, e parece que até o lance do Marcos Vinícius, que a gente discutiu muito, né, se realmente foi pênalti ou não, por mais que não tenha sido, né, é um lance que ele é o reflexo do desespero, né, a forma como ele vai na bola. Então isso diz muito sobre o sentimento também do jogador naquele momento, ele se sentir responsável por tentar segurar um resultado que o Coritiba tem deixado escapar na reta final dos jogos. O Coritiba, durante os segundos tempos das partidas, se torna uma equipe muito ansiosa. Isso tem sido um grande problema do Coxa. 12:54